Hello everybody, how are you doing? Hoje nós vamos falar um pouquinho de modal verbs. Let's go? Modal verbs quer dizer verbos anômalos. Isso quer dizer que eles não seguem as regras. Então, modal verbs do not follow the rules. Todas aquelas regras que a gente estuda com os verbos normais, com os modal verbs, elas não existem. Primeira delas, they are always the same. O que isso significa? Que a gente não conjuga. Então, I, you, he, she, it, assim por diante, vai ser sempre o mesmo. Não muda nunca. They need another verb before them. Eu errei, não é before, não, é after. Sorry. Então, sempre vai precisar de outro verbo depois deles. Então, a gente sempre usa o modal verb seguido de outro verbo. E nem o modal verb e nem esse outro verbo vão ter to, nem ed, nem ing, nem nada. Então, é sempre um modal verb e um verb. They change to make negatives and questions. Então, eles não têm verbo auxiliar. Eles mesmos que vão mudar, que vão receber o not ou que vão mudar de posição para fazer a negativa e a interrogativa. Certo? Vamos começar com o can e o could. A gente traduz como posso, podia, sei, sabia. Então, ele vai indicar permission, ability, possibility e polite requests. Então, para pedir uma permissão, para falar que eu sei ou não sei fazer alguma coisa, para indicar a possibilidade de algo acontecer ou para fazer um pedido educadamente. Então, exemplo, can I go there? Posso ir lá? I can speak English. Eu sei falar inglês. It can rain. Pode chover. Can I go to the restroom, please? Posso ir ao banheiro, por favor? Na forma negativa, o can vai ficar can't, não saiu o apóstrofo aqui. O could fica couldn't. E para fazer perguntas, o verbo modal vem para o início, como ali na primeira frase que tem nos exemplos. E vai ser assim com todos os verbos modais. O may também significa pode e também indica possibility, possibilidade. É uma possibilidade um pouco mais forte que a do can. We may go there, nós podemos ir lá. Indica que a chance que eu tenho de ir é maior se eu usar o may no lugar do can. E na forma negativa, may not, não tem forma contraída. Depois nós temos o might, que também significa pode, também indica possibility, mas é uma possibilidade mais fraca do que o can. Então, quando eu digo he might go there, ele pode ir lá, a chance dele ir é mínima. Na negativa, ou a gente usa might not ou mightn't. Desculpem, gente, a gente vai voltar aqui no may rapidinho, porque eu esqueci de comentar que ele também é usado em pedidos educados. Aliás, ele é mais educado do que o can. Então, quando eu digo may I leave earlier, eu posso sair mais cedo? Eu estou sendo mais educada do que quando eu uso o can. Então, o may é mais formal do que o can, ok? Então, por enquanto, o que a gente tem aqui. E dentro das possibilidades, primeiro o may, depois o can e o could e depois o might. Agora, a gente entra no must. O must significa deve, e a gente usa quando vai falar que uma coisa é obrigatória, uma obrigação, de acordo com quem está falando a frase. Então, se eu digo uma frase, eu acho que aquela coisa é obrigatória. Então, se eu digo, you must see your relatives, você deve ver os seus parentes, não é uma regra, é a minha opinião de que eu acho que você tem essa obrigação. E aí, na negativa, mustn't ou must not. O must é diferente do have to. O have to também indica uma obrigação, mas não é de acordo com a minha opinião, é de acordo com uma regra ou com alguma autoridade. Por exemplo, you have to put on the seatbelts. Você tem que usar o cinto. Então, se você não usar o cinto, algo ruim, como uma multa ou um acidente, pode acontecer.
Lembram aquela regra de que os verbos modais não exigem o to? No have, isso não existe. Então, sempre a gente vai usar o have, o to, outro verbo. E na negativa e na interrogativa, a regra também não funciona, porque aqui a gente precisa do auxiliar don't, se a gente estiver falando de I ou plural, e doesn't, se a gente estiver falando de singular. Então, de todos os modais, ele é o único que não segue a regra de ele mudar para fazer a negativa e a interrogativa. Para terminar a nossa lista de modal verbs, a gente vai falar de should, que significa deveria. Ele é a mesma coisa que o ought to, mas o ought to é pouquíssimo utilizado. Então, eles são usados para dar advice, conselho, and suggestions, sugestões. Por exemplo, you should listen to your mom. Você deveria ouvir sua mãe. É diferente do must, que dá a ideia de obrigação, ok? Na negativa, shouldn't ou should not. E é isso, gente. Esses são os verbos modais da aula de hoje. Se tiverem dúvidas, escrevam para mim, ok? Só mais uma coisinha. O mustn't, o shouldn't e o can't, quando a gente usa esses três na negativa, a gente está indicando que é proibido fazer alguma coisa. Já o don't have to, a gente fala que a pessoa não precisa fazer alguma coisa se ela não quiser. Então, se eu digo, you mustn't talk in the library, você não pode conversar na biblioteca, é proibido. Mas se eu digo, you don't have to send me the pictures, vocês não têm que me enviar essa foto. Não é obrigatório, mas vocês podem fazer isso, ok? Então, por hoje é só. Thank you very much. See you next class.